Bem, pessoal, vamos dar continuidade à nossa matéria de matemática, né? Nós tínhamos começado o capítulo de números racionais. A gente estudou a primeira parte do capítulo, agora a gente vai para a segunda, que são representações geométricas, que começa na página 74 do livro de vocês. A gente vai acompanhar através do slide, aí eu vou levantar alguns pontos, mas também vai ter as páginas para vocês estudarem. É muito importante que nesse momento vocês saibam utilizar o recurso digital. O recurso digital, você tem total autonomia sobre ele para você pausar quando tiver com a dúvida. Aí você pode pausar e ir lá no livro ler. Quando estiver tendo as correções das atividades, eu vou explicar a questão. Você pode pausar quando eu explicar a questão e tentar resolver a questão que você ficou com dúvida sozinho, mas é importante que vocês tenham essa autonomia de conseguirem fazer a atividade, né? Não fiquem só esperando pelos professores. A gente vai dar a aula, o suporte, mas tentem fazer o de vocês também, é muito importante. Vamos dar início. Sétimo ano, representações geométricas e módulo de um número racional. O que é que a gente vai ver nessa aula? O que veremos nessa aula? Representações geométricas, números simétricos e opostos, módulo de um número racional, relações de ordem nos racionais. O primeiro tópico, representação geométrica, reta numérica. Os números racionais, a exemplo dos números naturais e dos números inteiros, também apresentam a representação geométrica, sendo ela a distância de qualquer valor a zero da reta. Quando a gente pensa na reta numérica dos naturais, tem aquela questão que a reta começa no zero e ela vai para o infinito. Quando a gente pensa na reta dos números inteiros, o zero vai estar centralizado, ela vai ter um lado negativo, infinito, e um lado positivo, infinito. Qual é a diferença dessa dos números inteiros, que tem negativo e positivo, para dos números racionais? A dos números racionais, ele vai possuir números decimais. A gente tem um exemplo aqui de menos 3,222, uma dízima periódica, e a gente também vai ter as frações. Lembrando, professor, já faz tanto tempo, eu não lembro o que é um número racional. Número racional vai ser todo número que pode ser representado como uma fração ou um número decimal. Vou colocar aqui alguns exemplos, aqui embaixo. Eu posso representar o 2 como uma fração? Posso. Eu posso dizer que 2 é igual a 6 dividido por 3. Eu posso dizer que 1/7 é uma fração? É. Se ele possui um numerador e um denominador, ele vai ser uma fração. 0,15. Aí, se vocês virarem a páginazinha anterior, a gente vai ter falado dos números decimais, que eles são frações que foram transformadas em números decimais. Então, a gente vai ter números naturais, números inteiros, positivos e negativos. A gente vai ter números decimais e as frações. Tudo isso numa mesma reta. Professor, para que eu utilizo essa reta? Para comparar números. Sempre aquele número na parte positiva que estiver mais próximo do zero vai ser os menores números, e aquele número que estiver mais perto do zero, do lado negativo, vai ser o maior número. Vamos aqui continuar. A reta numérica. Para representar frações corretamente, a transformamos em números decimais. Representar a fração menos 3 meios, aí aqui fez a conta, né? 3 dividido por 2 vai ser 1,5. Repete o sinal, negativo, menos 1,5. Logo sabemos que esse valor vai estar entre o menos 2 e o menos 1. Vamos colocar aqui outro exemplo, né? Bora dizer que fosse 7 meios. Como é que eu ia representar 7 meios positivo, tá? Na reta numérica? Primeiro eu tenho que pegar esse 7 e dividir pelo 2. Rapidinho fazer essa conta aqui. Eu tenho 7 dividido por 2. O número que chega mais próximo de 7 multiplicando por 2, eu vou ter o 3. 3 vezes 2,
6. 7 menos 6, 1. 1 dá para dividir por 2? Não. Eu só posso dividir por 2 um número que for igual a 2 ou maior que 2. Para isso, a gente utiliza o recurso dos números decimais. Para cada casa decimal que você tiver aqui, ó, no quociente, você vai ter direito a um 10 no divisor. Eu vou utilizar essa primeira casa, então eu coloco um 0 aqui. Qual é o número que multiplicado por 2 que vai dar 10? 5, né? Então, finalizei aqui a minha divisão. O resultado é 3 meios, né? Bora colocar esse 3,5 lá de volta onde a gente estava. Eu encontrei que 7 dividido por 2 vai ser 3,5. Então, se é 3,5, esse número nem é 3, nem é 4. Ele vai estar entre o número 3 e o número 4. Então, aqui é o 0, o 1, o 2, o 3, vou fazer aqui o 4 e o 4. Aonde é que estaria esse número 3,5? Ele estaria aqui, entre o 3 e o 4. Seria 3,5 positivo. Então, toda vida que você tiver uma fração... Vou voltar mais aqui. Toda vida que você tiver uma fração, você deve transformar ela em números decimais. Se você estiver utilizando apenas uma fração, pega o numerador, divide pelo denominador. E olha onde é que ela está na reta numérica. Números simétricos e opostos. Cada número racional está associado a um único ponto na reta numérica. Então, se o número é menos 2, eu vou ter outro ponto que seja menos 2? Não, apenas esse ponto vai ser menos 2. Se eu tiver o número menos 7 sobre 2, menos 7,5, eu vou ter outro ponto? Não, ele vai ser apenas esse ponto. Dois números que estão na mesma distância da origem, chamamos de simétricos ou opostos. Esse nomezinho aqui, simétricos ou opostos, tem uma coisa importante. Ele vai estar relacionando apenas ao sinal do número. Como o menos 2 só pode ocupar o menos 2, mas eu tenho um outro número que está a 2 casas de distância do zero também, que seria o 2. Então eu tenho menos 2. Quem é o oposto dele? O oposto dele é o 2. Quem é o simétrico de 2? O simétrico de 2 vai ser menos 2. Basta você trocar o sinal do número. Dica, né? Para saber o número oposto ou simétrico, não precisamos da reta numérica. Basta trocar o sinal do número, como eu acabei de falar. Bora aqui o número menos 3. Quem é o simétrico dele? O simétrico dele vai ser 3. Se eu tenho o número 0,75, quem é que vai ser o oposto dele? Vai ser menos 0,75. Esse vai ser os números opostos, né? Continuar. Módulo de um número racional. O módulo ele vai se referir à distância na reta numérica, a distância do zero. Então, se eu tenho menos 4 na reta numérica, se ele está lá na reta menos 4, eu tenho quantas distâncias do zero até o 4? Eu vou ter 1, 2, 3, 4. Só que ele é menos 4. Mas a distância dele é menos 4 ou 4? Toda vida que a gente vai medir distâncias, a gente tem que lembrar que em relação à distância não existe distância negativa. O sinal negativo ele vai se referir a outra coisa, né? Na questão de geometria vai existir apenas distância positiva. Então quem é o módulo de menos 4? Apenas o 4. Vou colocar aqui, ó. Módulo de menos 4. Como é que a gente representa o módulo? Através desses dois tracinhos no número. Módulo de menos 4 vai ser 4. Também é conhecido como valor absoluto. Eu posso dizer, quem é o valor absoluto de menos 4? É o 4. Módulo de um número racional é sempre maior que zero ou igual a zero. Isto é, o módulo de um número racional nunca é negativo. Por que nunca é negativo? Porque não existe distância negativa. Aqui alguns exemplos, né? Eu tenho um módulo de menos 7 sobre 2. Quem é que vai ser o módulo dele? Se ele estava negativo, você tira o sinalzinho, vai ficar apenas 7 sobre 2.
que é um módulo de 7 sobre 2. Por convenção, como não existe o negativo, não precisa você colocar o positivo também. Aqui era positivo, você apenas retira e fica 7 sobre 2. O módulo de um número simétrico ou oposto sempre vão ser iguais. Como assim? Eu tenho o número menos 6. Que é o módulo dele? A distância do 0 até o 6 vai ser quanto? 6. Vão ser 6 pontinhos. Qual vai ser o módulo do 6 positivo? Também vai ser uma distância de 6, né? No caso, 6 negativo seria para cá. Mas também a distância seria 6 casas. O módulo de um número, lembra, sempre vai ser positivo. Relação de ordem de números decimais. Como é que eu vou comparar números decimais? Como é que eu vou saber que um número é maior que outro? A gente já conversou sobre esse assunto, mas vale pautar de novo. Números positivos. É maior aquele número que tiver maior módulo. Então, o número que tiver maior valor, ele vai ser o maior quando os dois forem positivos. Quando os dois números forem positivos, o maior número vai ser o maior. Professor, e como é que eu utilizo o sinal de comparação de maior que e menor que? A abertura sempre vai ficar para o lado do maior número, né? Número positivo e zero. Se tu tem um zero e um número positivo, o número positivo sempre vai ser maior que o zero. Terceiro caso. Número negativo e o zero. Se você tem um zero, lembra lá, todo número que estiver mais perto do zero vai ser o maior. Então o zero vai ser maior do que qualquer outro número negativo. Quarto caso. Número negativo e um número positivo. Se você tem um número negativo e um positivo, aquela relação do mais e do menos, o que tiver o sinal positivo sempre vai ser maior. Então, toda vida que você tiver o sinal positivo, ele vai ser maior do que o negativo. Lembra disso. E quando for dois números negativos, professor, o que é que eu devo fazer? Lembra lá. O número que é maior é aquele que tiver menor módulo. Então, o número que tiver o valor menor, ele vai ser maior. Por quê, professor? Porque quando a gente desenha uma reta numérica, aqui não ficou muito bom não. Agora aqui. Quando a gente desenha uma reta numérica, vamos dizer que aqui seja o zero, aqui ele continua para o negativo, né? Aqui eu vou ter o número menos 10 e eu vou ter o número menos 5. O número que estiver mais próximo do zero vai ser o maior número. Quem é que está mais próximo do zero? O menos 10 ou o menos 5? Vai ser o menos 5. Então, quando eu vou representar, o menos 5 vai ser maior do que o menos 10. Ou se tiver invertido, né? O importante é essa abertura sempre estar para o lado do número que tiver menor módulo. Nesse caso, 5. Só voltar. Continuar aqui. Relações de ordem de números fracionários. Professor, certo, os números não estão em números decimais, eles estão em frações. Como é que eu posso comparar eles? A gente vai ter duas situações. A primeira situação é quando os denominadores forem iguais. Professor, quem são os denominadores? São esses números de baixo aqui, ó. Quando esses números forem iguais, basta você olhar para os números de cima e ver qual é o maior, qual é o menor número, utilizando a mesma regra que a gente viu anteriormente. Para comparar números fracionários, os denominadores precisam ser iguais. Caso não sejam, deve-se aplicar o quê? Deve-se aplicar o MMC e transformar as frações. Professor, por que é que eu vou aplicar o MMC se não forem iguais os denominadores? Justamente para você transformar esses denominadores em números iguais. Fração com o mesmo denominador, basta comparar os números, né? Deixa eu mudar aqui. Frações com denominadores diferentes. Quando os denominadores forem diferentes,
você deve aplicar o MMC. Aí aqui eu coloquei o passo a passo, eu vou explicar para vocês. As duas frações seria 2 quinzeavos comparado com 4 vinteavos. Eu quero saber quem vai ser maior que ou quem vai ser menor que, né? Das duas. O primeiro passo, você deve fazer o MMC dos denominadores. De novo, quem são os denominadores? São os números de baixo. Então eu vou pegar o 15 e o 20 e vou fazer o MMC. Os dois dividido por 2 vai poder dividir apenas o 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. Se o 15 não deu para dividir por 2, você repete ele. De novo, 10 dividido por 2 vai dar 5. 15 novamente não vai poder ser dividido por 2, repete ele. Aqui tu vai ter que olhar o próximo número primo que pode dividir, tanto 15 quanto 5. Se não puder dividir os dois, você vê o menor número primo que dá para dividir, no caso é o 3. O 3 dá para dividir apenas o 15. O 5 não vai dar para dividir, você repete ele. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 dividido por 3 não dá certo, então você vai repetir o 5. Sobrando apenas o 5 para dividir com 5. Professor, depois que eu fiz o MMC, o que é que eu faço com esses números da lateral? Você vai ter que somar ele. Somar não, perdão, multiplicar, né? Você vai pegar 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5. Esse daqui vai ser o MMC, que vai ser o 60. Segundo passo, transformar os numeradores. Para poder transformar os numeradores, a gente utiliza daquela regrinha que a gente já copiou, né? Denominador novo. Qual foi o denominador novo que a gente encontrou? O 60. Dividido pelo denominador antigo, o resultado você multiplica pelo numerador antigo. Para a primeira fração, que é 2 sobre 15, eu vou pegar o 60, dividir pelo 15, que era o denominador antigo, vai dar quanto? 60 dividido por 15, eu vou ter o resultado 4. O 4 eu vou multiplicar pelo numerador antigo, que é 2. 4 vezes 2, 8. Esse daqui vai ser o quê? O meu novo numerador. Eu faço a mesma coisa para o 4 vinteavos. Eu vou pegar o 60, dividir por 20. 60 dividido por 20, eu vou ter o resultado que é 3. 3 vezes 4. 3 vezes 4 será o 12. Ele vai ser o quê? O novo numerador também dessa fração. Aí a gente monta os resultados. Quando eu fiz a transformação de 2 quinzeavos, ficou o seguinte. O novo numerador vai ser 8. O novo denominador é 60. Transformar a outra, né? 4. O numerador transformou em 12. 20, que é o denominador, a gente viu que no MMC deu 60. Agora eu posso observar o seguinte. Eu tenho os dois denominadores iguais. O que é que eu faço aqui? Eu posso comparar os números de cima. Qual dos dois é maior? O maior vai ser o 12. Então já sei que esse daqui, ó, vai ser o maior. Vou fazer a comparação. Eu tenho os dois aqui, né? Esse sinalzinho aqui entrou de gaiato aqui. O que é que acontece? Eu vou comparar. Então o sinal vai ficar de mais, maior que para 12. Aí eu posso comparar essas duas aqui também. Vai ficar o maior para o 4. 2 quinzeavos maior do que 4 vinteavos. Professor, eu tenho muita dificuldade em fazer o MMC. Nessa situação de comparar números, você não precisa saber fazer o MMC naquele momento. Você pode fazer pelo método mais rápido, né? Como é que a gente pode fugir desse MMC? A gente pode usar esse método prático. Eu tenho dois números, tá aqui, ó, a primeira fração e a segunda fração. Eu quero comparar as duas. Como é que eu faço para comparar? Eu vou pegar esse A e multiplicar pelo D. E o B eu também vou multiplicar pelo D. Aqui, ó, vai ficar A vezes D, B vezes D. E eu faço a mesma coisa do outro lado. O C eu multiplico pelo B e o D eu multiplico
pelo B. C vezes B, D vezes B. Essas letras são só as posições do número, tá? Depois a gente vai fazer aqui com os números. Com isso daqui, você consegue transformar as duas frações e elas ficarem com os denominadores iguais. Só que qual é o problema? Elas não são frações reduzidas, né? No caso de uma questão de estar com a fração reduzida na resposta, você ainda teria que reduzir essa fração. Mas para você fazer só a comparação, você pode usar esse método. É até mais fácil que fazer o MMC. Então, bora lá. O 2 eu tenho que multiplicar pelo 20. Está aqui, ó. 2 vezes 20 deu quanto? 40. O 15 eu tenho que multiplicar pelo 20. Aqui, ó. 15 vezes 20 deu quanto? 300. Observa que essas duas contas, ó, são iguais. O 4 eu tenho que multiplicar pelo 15. 4 vezes 15 vai dar 60. E aqui, ó, 20 vezes 15. Se 15 vezes 20 é 300, 20 vezes 15 também vai ser o quê? 300. Tá aqui, ó. Os denominadores são iguais. Posso comparar? Pode comparar. Precisou fazer o MMC? Não. Então, essa fração, 4 vinteavos, vai ser maior do que 2 quinzeavos. A diferença desse método é que as frações não ficam no estado irredutível. E aqui é a agenda de vocês, né? As páginas que foram referente a esse conteúdo foi a página 74, 75, 79 e 80 do primeiro caderno, tá? Do primeiro livro que vocês receberam. E as atividades vai ser a página 76, 77, 78, 80 e 81. Professor, se eu ficar com alguma dúvida, como é que eu faço? Vocês aguardam até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou fazer resolvendo essas questões. Eu vou explicar as questões antes de resolver no vídeo. Então, vocês vão ter a oportunidade de pausar o vídeo, depois da minha explicação, tentar resolver. Caso não tenha entendido antes da explicação, você assiste o vídeo e vê como é que eu fiz e anota suas dúvidas para quando a gente retornar presencialmente, né? Então, aqui foi essa aula, tá? Bons estudos a todos. Abraço.